Olá a todos, sejam bem-vindos. Sou Carolina Fernandes Ramalho, trabalho no setor de radiodiagnóstico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ. Esse mês vamos apresentar as novidades em imagem mamária. Gostaria de agradecer aos editores sênior, a coordenação do Brasil, doutora Daniela Parente, coordenação de imagem mamária, doutora Maria Célia, e a tradução, Ana Gabriela. Neste primeiro artigo, vamos abordar a avaliação dos achados de edema mamário na ressonância magnética de mama ponderada em T2. É útil para diagnosticar câncer de mama inflamatório oculto e pode predizer o prognóstico após quimioterapia neoadjuvante. Nesse estudo, os autores avaliaram a relação entre o grau de edema de mama em imagens ponderadas em T2 e o prognóstico de câncer de mama em pacientes tratadas com quimioterapia neoadjuvante. Então, foram avaliadas a ressonância magnética de 408 mulheres tratadas com quimioterapia neoadjuvante, obtidas em janeiro de 2011 e dezembro de 2018 e foram revisadas retrospectivamente. O edema de mama foi graduado de 1 a 4. 1. Ausência de mama. 2. Edema peritumoral. 3. Edema pré-peitoral. 4. Edema subcutâneo suspeito de carcinoma inflamatório oculto. O resultado foi diferenças entre o grau de edema de mama na sobrevida livre de progressão e na sobrevida global foram determinadas usando o log-rank test. Diferenças estatísticas significativas na sobrevida livre de doença estavam presentes na graduação de 4 versus 1, 5 versus 1, 5 versus 2 e 5 versus 3. As taxas na sobrevida global foram menores nos edemas com graduação 4 e 5, versus os graus 1 e 3. Conclusão: os autores concluíram que o prognóstico de pacientes tratadas com quimioterapia neoadjuvante estava relacionado ao grau de edema mamário. Rastreio do câncer de mama com ressonância magnética abreviada da mama. Análise de resultado de 3 anos. Então, os autores avaliaram o desempenho diagnóstico do protocolo abreviado da ressonância magnética e compararam os resultados de cada ano nos 3 anos consecutivos. Entre setembro de 2015 e agosto de 2018, 1.975 mulheres foram submetidas a 3.037 exames de ressonância magnética com protocolo abreviado, que seria as sequências ponderadas em T2 e o estudo dinâmico após contraste. O resultado foi que não ocorreram diferenças estatisticamente significativa entre anos consecutivos na taxa de detecção de câncer, 6,9 a 10,7 por mil exames de rastreamento, sensibilidade ficou entre 70% e 85%, especificidade entre 93,5% e 94,1%, valor preditivo positivo para reconvocação 9,7% e 15,6% e valor preditivo positivo para biópsia 31,6% e 63,2%. Taxa de interpretação anormal e taxa de câncer de intervalo. Todos os cânceres perdidos eram doenças invasivas em estágio inicial, sem envolvimento nodal, e eram menores que os cânceres detectados. Então, os autores concluíram que não houve diferença significativa nos resultados do protocolo abreviado de ressonância magnética ao longo de 3 anos consecutivos. Este próximo artigo é sobre a ressonância magnética suplementar em mamas extremamente densas, redução acentuada na taxa de falsos positivos na segunda rodada de triagem do ensaio DANCE. Neste estudo, os autores compararam os indicadores de desempenho da primeira e segunda ressonâncias magnéticas de triagem do ensaio Dense Tissue and Early Breast Neoplasm Screening, que é o DANCE, realizado entre dezembro de 2011 e janeiro de 2016. Este ensaio foi associado ao Programa Populacional de Mamografia Bienal holandês para mulheres com idades entre 50 e 75 anos. Mulheres com mamas densas e mamografia negativa foram submetidas à ressonância magnética. Uma segunda ressonância era realizada nas mulheres com mamografia negativa após a primeira ressonância. 3.400 mulheres foram submetidas a uma segunda ressonância magnética. O resultado foi que a taxa de falsos positivos na segunda ressonância foi de 26,3 em comparação com 79,8
por 1.000 exames na primeira ressonância. A taxa de detecção de câncer na segunda ressonância magnética foi de 5,8 em comparação com 16,5 na primeira. Os valores preditivos positivos para reconvocação e biópsia foram comparáveis entre os dois exames. Os autores concluíram que as taxas de detecção de câncer e de resultados falsos positivos na segunda ressonância eram provavelmente devido à disponibilidade da primeira ressonância e ao menor número de cânceres prevalentes. Elastografia Shear Wave na mama, impacto dos parâmetros técnicos da qualidade da imagem na precisão do diagnóstico. Neste estudo, os autores avaliaram os efeitos dos parâmetros de qualidade da imagem da elastografia Shear Wave, ondas transversais, no cálculo das medidas de elasticidade para categorizar as lesões mamárias. De outubro de 2017 a agosto de 2018, 281 lesões mamárias submetidas à elastografia Shear Wave e biópsia guiada por ultrassom foram revisadas retrospectivamente. Trata-se de um estudo cego, onde 3 radiologistas classificaram a qualidade de imagem dos exames de elastografia como baixa, que é a pontuação 0, e alta, que é a pontuação 1, incluindo parâmetros como visualização da lesão em modo B, presença do padrão vermelho em campo proximal, inclusão de FOV e aparência dos tecidos circunjacentes. O resultado: as imagens de elastografia Shear Wave foram consideradas de alta qualidade se o padrão vermelho de campo proximal e a visualização em modo B receberam pontuações 1. Quando comparadas com imagens de elastografia de baixa qualidade, as imagens de alta qualidade tiveram valores de AUC, que é Area Under the Curve, significativamente maiores. Os autores concluíram que o uso de parâmetros de qualidade de elastografia Shear Wave para gerar exames de alta qualidade pode aumentar a distinção entre lesões benignas e malignas da mama. Panorama na captação do parênquima na imagem molecular da mama e no risco de câncer de mama, um estudo de coorte. Os autores avaliaram a relação entre a captação do parênquima de fundo na imagem molecular da mama e o risco de câncer de mama. Cerca de 3.000 mulheres sem histórico de câncer de mama que realizaram imagem molecular da mama entre 2004 e 2015 fizeram parte do estudo de coorte retrospectivo. Os radiologistas desconheciam os diagnósticos de câncer de mama dos pacientes e classificaram a captação de parênquima de fundo na imagem molecular da mama como baixo ou elevado. Dentro da coorte, 144 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama após um tempo médio de acompanhamento de 7,3 anos. De forma geral, o risco aumentado de câncer de mama foi associado à captação do parênquima de fundo elevado, mas foi significativo apenas em mulheres pós-menopausa. O risco absoluto de 5 anos para câncer de mama em mulheres com captação do parênquima de fundo elevado foi de 4,3%, em comparação com 2,5% com parênquima de fundo baixo. Em mulheres pós-menopausa com mamas densas, o risco absoluto de 5 anos para câncer de mama aumentou para 8,1%. Então, concluiu-se que a captação do parênquima de fundo elevada está associada a um risco aumentado de câncer de mama, particularmente em mulheres com mamas densas na pós-menopausa. Este próximo artigo aborda a mamografia digital tem aumentado persistentemente a detecção de carcinoma ductal in situ e geral sem alterar a taxa de evolução. Neste estudo, os autores avaliaram a relação entre a mamografia digital e o aumento da detecção de carcinoma ductal in situ, bem como taxas de evolução de carcinoma ductal in situ para câncer invasivo. 484 casos de calcificações mamárias diagnosticadas como carcinoma ductal in situ, obtidas entre 2001 e 2014, fizeram parte do estudo retrospectivo. Durante este período, empregou-se tanto mamografia de tela-filme como mamografia digital. No carcinoma ductal in situ, a mamografia digital apresentou taxa de detecção mais alta em comparação com a mamografia de tela-filme, com o dobro de detecção para carcinoma ductal in situ de alto grau.
As taxas de CDIs que evoluíram para carcinoma invasivo foram estatisticamente semelhantes na mamografia digital e a mamografia tela-filme, e 71% dos cânceres invasivos eram inicialmente CDIs de alto grau. Conclusão: os autores concluíram que a taxa de detecção de CDIs pela mamografia digital foi o dobro do sistema tela-filme e que a taxa de detecção de carcinoma ductal in situ em evolução para câncer invasivo foram semelhantes para esses dois sistemas de mamografia. Biópsia de mama guiada por ressonância magnética baseada na sequência ponderada em difusão, um estudo de viabilidade. Neste estudo, os autores avaliaram o papel da difusão para o monitoramento de biópsias de lesões mamárias guiadas pela ressonância. Foram incluídas neste estudo 87 biópsias de lesões mamárias guiadas por ressonância magnética entre março de 2009 e junho de 2020. Uma sequência de difusão, B1300, foi obtida demonstrando 64 lesões. O resultado foi que o tamanho médio das lesões caracterizadas como massa e não massa foi de 10,7 mm e 33,9 mm, respectivamente. A agulha de biópsia foi vista na difusão em 96,9% dos casos. O clipe para localização do sítio de biópsia foi confirmado nas imagens ponderadas em T1 e identificado em 95,5% dos casos na difusão. Os autores concluíram que a difusão é uma sequência eficaz e confiável para a localização de lesões tipo massa e não massa, com tamanho de pelo menos 5 mm. É confiável também na demonstração da agulha de biópsia e do clipe, sendo uma alternativa com bom custo-benefício à ressonância com contraste. Neste outro artigo, vamos abordar o papel da ultrassonografia com contraste no diagnóstico de lesões mamárias malignas sem massa e na exploração dos critérios diagnósticos. Neste estudo, os autores avaliaram a eficácia da ultrassonografia com contraste no diagnóstico de lesões malignas não massa. Cerca de 100 pacientes com lesões não massa visualizados no ultrassom convencional foram incluídos no estudo. Padrões de realce na ultrassonografia com contraste foram comparados nas lesões não massa benignas e malignas. Os autores compararam ainda o desempenho diagnóstico do BIRADS ultrassom, ultrassom com contraste, e o BIRADS ultrassom combinado com ultrassom com contraste. O resultado foi que os indicadores de diagnóstico no ultrassom com contraste incluíram vasos radiais ou penetrantes, área de realce e grau de realce. As sensibilidades para BIRADS ultrassom, ultrassom com contraste e BIRADS ultrassom combinado com ultrassom com contraste foram de 100%, 80,4% e 94,6%, respectivamente. A especificidade para BIRADS ultrassom, ultrassom com contraste e BIRADS ultrassom combinado com ultrassom com contraste foram 30,2%, 74,6% e 77,8%, respectivamente. Os autores concluíram que o ultrassom com contraste demonstrou maior especificidade, mas uma menor sensibilidade no diagnóstico de lesões não massa malignas. O BIRADS ultrassom combinado com ultrassom com contraste tem uma maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de lesões não massa malignas. Gostaria de agradecer a todos e dizer que podem participar do blog para tirarem suas dúvidas e utilizem nossas redes sociais para saber mais sobre a atualização da academia. Até a próxima!